Olá, amigo. Joaquim Gomes, direto de Brasília. Estou aqui com o pastor Ângelo, um grande amigo. Eu chamei ele para fazer esse vídeo para alertar as pessoas que se denominam cristãos do Brasil. Não interessa a sua denominação, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita. Observem que o PT vem fazendo umas movimentações para tentar enganar os cristãos, assim como o maligno. Observe como a deputada daqui de Brasília, Érica Cocai, fala num vídeo que é público, que está no YouTube para todo mundo ver. Inclusive, o pastor Silas Malafaia já fez um comentário muito forte em cima. Mas como o PT hoje tenta seduzir os cristãos, os evangélicos que estão se tornando a grande maioria no Brasil, eu acho importante chamar o pastor Ângelo aqui para comentar esse vídeo com vocês. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para ele, depois vocês vão assistir esse vídeo agora e depois a gente vai comentar. E eu peço que vocês, antes de tudo, compartilhem com aquela pessoa que está sendo seduzida pelo lado da esquerda, pelo lado do Lula. Atenção, observem. Dizem, defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade, da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Gente, já deu para entender. O que eles querem é destruir um dos pilares de nós conservadores, que é a família, essa célula que dá origem à sociedade. Pastor Ângelo, eu pergunto ao senhor, um discurso desse é condizente com um cristão, seja ele de esquerda, de direita? Joaquim, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho dito isto em alto e bom som. Nós temos no Brasil uma tendência. E esta tendência vem de 500 anos, não é de ontem. E não é através de política ou de politicagem. É algo que está inerente ao povo brasileiro. Nós somos cristãos. Dizer que o Brasil não é um país cristão é mentira. Porque a grande massa, a grande porcentagem, quase a totalidade da nação brasileira é formada de cristãos. Aí eu vou começar dizendo o seguinte: não há compatibilidade entre cristianismo e comunismo, socialismo. Não há compatibilidade entre cristão e comunista. Não há compatibilidade, nenhuma hipótese do cristão ser de esquerda. Vou te dar um exemplo só. Jesus Cristo, que é o fundador da igreja cristã, e nós brasileiros somos judaicos cristãos, porque Jesus era judeu. Jesus veio através da nação judia. E nós temos no Brasil um alto espírito cristão. E Jesus, quando foi pendurado na cruz do Calvário, por mim e por você que está me vendo agora, me ouvindo, quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, a história mostra isso. Ele estava no centro de dois homens, um à direita e outro à esquerda. Ali Jesus Cristo estava representando o que é o cristianismo. O cristianismo está no centro. De uma oposição, temos a esquerda. E
aqueles que estão à direita. E antes deste fato da cruz, Jesus Cristo, no sermão profético em Mateus 25, ele disse, lá com todas as letras, que no dia do julgamento, no dia do juízo, isso está próximo de acontecer, no dia do juízo, ele irá colocar uns à direita e outros à esquerda. O que ele disse para os que forem colocados à esquerda? Maldito, apartai-vos de mim. Não tem comunhão comigo, não tem parte comigo. O seu lugar, os que estiverem à esquerda, é no lago de fogo e de enxofre, ou seja, o inferno, que é um lugar da ausência de Deus. Mas o que ele disse para os que estavam à direita? E você agora está na minha direita. Oh, que bom, né? Coincidência. Que bom, né? Você está na minha direita. Boa coincidência. E o que estiverem à direita, ele dirá, bendito de meu Pai, vinde e possuí o que está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, não há como nós nos unirmos como cristãos a uma esquerda, a uma ideologia de esquerda. Esta senhora que deu esse depoimento, e ela fez isso através de uma palestra para um grupo de pessoas da mesma ideologia dela, do mesmo partido do PT, né, Partido dos Trabalhadores. Mas quem são esses trabalhadores? A liderança é trabalhadores do mal, é trabalhadores do inimigo, das nossas almas, que está levando muitos para a esquerda e para a perdição eterna. Bem, dito isto, que não há compatibilidade entre direita e esquerda, não existe extrema direita, existe o que estão à direita, existe o que estão à esquerda, e Jesus é o centro. Quando ela disse sobre o Estado laico, ela não sabe o que disse, porque Estado laico não é que a religião, ou os religiosos, ou os cristãos se envolvam com a política. Não é isso. O que nós fazemos separação é que o governo humano, ele é estabelecido para o bom procedimento de um povo, de uma nação. Por isso a Bíblia diz, por isso o cristianismo afirma, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando ela fala de Estado laico e que nós, da direita, ela chama de extrema direita, que não existe extrema direita, porque nós não somos radicais. Nós respeitamos o que ela pensa. Nós respeitamos o que todos pensam, porque nós temos o princípio de que o que eu penso precisa ser respeitado. E para eu ser respeitado, você precisa me respeitar. Se eu não te respeito, como é que você vai me respeitar? Então nós respeitamos o pensamento de quem quer que seja, mesmo que ele seja extremamente contrário ao que pensamos. Mas nós não aceitamos que a família, não existe família tradicional, não existe família moderna, o que existe é família. Porque se acabar a família, Joaquim, acaba a humanidade. A humanidade é fruto da família. Homem com homem não produz, não reproduz. Mulher com mulher não reproduz. Nós não somos contra o amor colorido. Nós não somos contra aqueles que gostam de amar o mesmo sexo. Não, nós não somos contra isso. Nós respeitamos também eles. Cada um faz o que quer. Mas se acontecer de ter só relacionamento entre homem e homem, mulher e mulher, o que vai acontecer? A humanidade deixa de existir. Não é questão de família, é questão de sobrevivência. E ela está errada quando diz que isso é tabu. Não é tabu, não. Um homem, ele coabita com uma mulher, a mulher coabita com o homem, e vem um outro homem e outra mulher nessa sequência. E assim nós estamos com quase 8 bilhões de seres da nossa espécie, de seres humanos, no planeta Terra. Por que isso? Porque Deus criou homem e mulher, para que eles se tornassem uma só carne. Como isso acontece quando eles se tornam uma só carne? Quando há relação sexual. E essa relação sexual, ela tem duas finalidades diante de Deus. Primeiro, claro, para a procriação, mas também para o prazer. Porque não existe um homem que esteja bem resolvido na sua vida se não tiver uma relação sexual. Não existe uma mulher que esteja bem resolvida se não tiver uma relação sexual. E isso só pode acontecer com um homem e com uma mulher. Porque o mesmo órgão genital não introduz no outro órgão genital. Nem o da homem, nem da mulher. Quer ser mais claro do que isso? Não tem como. Porque Deus criou assim. Nós não temos a defesa da família
como sendo tradicional e que não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo. Nós defendemos os valores, a ética cristã. Nós defendemos que o Estado é laico, sim. O governo tem toda a autoridade de governar e de fazer como deve ser feito dentro da sua plataforma política. Mas nós, como cristãos, nós oramos, intercedemos e pedimos a Deus que oriente os nossos governantes. Veja bem o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo está contra o presidente que foi eleito em 2018. Por que todo mundo está sendo contra ele? Todo mundo que eu digo, o da esquerda, é claro. Os da esquerda estão contra este presidente, porque ele começou a sua campanha e ele começou a governar dizendo que Deus está acima de todos. E se Deus está acima de todos, obviamente ele está acima de tudo. E somente Deus para governar esta nação. Deus não vai descer do céu para governar o Brasil. Deus não vai descer do céu para governar os Estados Unidos ou Israel. Deus governa através de homens que sejam servos dele e que se submetem à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Ela não é de esquerda e nem é de direita. Ela é para o bem da humanidade, porque Deus criou o homem e a mulher e Deus estabeleceu a sociedade através da família para que nós fôssemos felizes. E nós somos felizes em saber que Deus está no comando, está na direção, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que isso? Porque quem tem Deus e quem se submete a Deus não corrompe, não prostitui, não faz violência sexual para a mulher, não violenta o outro homem, porque há respeito. E esse respeito da lei, porque quem tem Deus tem a ordem no seu coração e para a sua vida. Então o que esta senhora disse, que eu não quero nem citar o nome dela, eu me nego de citar o nome dela e citar o nome de todos que estão da esquerda, que estão blasfemando contra Deus. Tem um senhorzinho aí, né, que talvez ele não dure muito, porque os anos de vida dele já está chegando lá no final. Não quero que ele morra, não. Eu quero até que ele viva muito, para ter a oportunidade de arrepender-se de tudo que ele fez. Mas ele está dizendo que o PT está aliado com os evangélicos, que os evangélicos estão aliados com o PT. Puro engano, engodo. Este senhorzinho, ele deveria estar preso e cumprir a sua pena pelo que ele fez ao nosso Brasil. Destruiu a moral do país, destruiu os recursos financeiros que eram para a economia, que era para a agricultura, que era para a segurança, que era para a saúde. Ele desviou. E nós estamos num governo completando 4 anos, onde não há corrupção, onde os recursos estão sendo empregados para o bem do povo. Imagine se tivéssemos, Joaquim, na corrupção. Ainda estaria com Bolsa Família com menos de R$200. No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O nosso presidente, o nosso governo, o governante que Deus colocou na nação brasileira está mudando essa história. O Brasil ainda não experimentou uma grande crise econômica por causa da boa administração deste homem, porque é Deus quem está fazendo isso, é Deus quem está pondo na mente dele como ele deve fazer, e ele está fazendo o que é correto. Agora, esse senhorzinho vem dizer aqui que os evangélicos estão com eles. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não vou falar nem de evangélico, cristão que é cristão, seguidor de Jesus, ele não vai achar plausível apoiar essa raça de víbora. Esses que estão aí para dilapidar o nosso país, está aí para destruir a nossa nação. Portanto, família é família, e família é constituída, e você tem a sua mulher, eu tenho a minha. E você não quer a minha mulher e eu não quero a sua mulher, porque cada um de nós temos a nossa mulher. É homem com mulher, mulher com homem, criando os seus filhos, para que sejam cultos e estejam na presença de Deus. Que negócio é esse de pai poder ter relação sexual com seu filho? Que coisa mais sem lógica. Que coisa mais sem lógica de 2 irmãos terem relação sexual. Tanta gente aí para ter relação sexual, tantos homens para tantas mulheres. Inclusive tem mais mulher do que homem, né? Parece que o homem não vai ficar sozinho nunca.
Pode ser que a mulher tenha que brigar por um homem, mas o homem não vai brigar por uma mulher. Tem mais mulher do que homem. Porque Deus tem feito assim. E para cada homem se tem uma mulher. E para cada mulher se tem um homem, porque Deus planejou desta maneira. Incesto? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pedofilia, aborto, discriminação social não é padrão do cristianismo. O cristianismo prega liberdade, respeito e segurança. E é isto que eu tenho a dizer a respeito desta senhora e a respeito dessa esquerda, que muitos estão chamando de maldita, porque na esquerda, disse Jesus, serão malditos. É isso aí. Gente, eu peço só que vocês compartilhem, que vocês marquem aquele que se diz cristão, que está de cima do muro e pensa em votar nessa esquerda. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pastor Ângelo. Que Deus lhe abençoe sempre.